Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com a parte estatística, hoje vamos falar um pouquinho sobre a análise de variância, a famosa ANOVA. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei com vocês, pessoal, se relembrando, média e desvio padrão populacional, média amostral e estimativa de desvio padrão, quais são as diferenças nos conceitos, o uso do TST, a intervalo de confiança, para fazer algumas aceitações de média, como comparar as médias distintas, comparação de duas médias amostrais, como fazer, e o TST pareado. Hoje, pessoal, vamos falar da ANOVA, análise de variância, que é para fazer a comparação de 3 ou mais conjuntos de dados. Tudo bem? Então, eu não tenho que fazer TST pareado com 3, 4, 5 eventos, tudo bem? Ou comparação de médias com 5 médias, tudo bem? Fazer uma a uma dá muito trabalho. Então, tem essa análise de variância para fazer a comparação única. Ela é feita, como eu falei, pela análise da variância, lembrando que variância é a estimativa do desvio padrão ao quadrado, ou o desvio padrão ao quadrado quando formos em população. E quais são as respostas que eu obtenho da ANOVA? Ou todas as médias são iguais, tudo bem? Ou então existe pelo menos uma média desigual. Um conjunto de dados não pertence à mesma distribuição. O problema é, não dá para saber qual a princípio, tudo bem? Então, se aprovar no teste estatístico todas as médias são iguais, e se reprovar no teste estatístico, pelo menos um conjunto está em desacordo com os demais, tudo bem? Existem, pessoal, as análises de variâncias chamadas de fator único e fator múltiplo, ou múltiplo fator. Quais são as diferenças entre elas? Normalmente o fator único é literalmente um fator variado no meio do meu teste. Por exemplo, eu estou avaliando o efeito do pH no rendimento de uma dada reação qualquer. Então eu faço um teste com pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, por exemplo. Faço várias replicadas e meço o rendimento e faço a variação usando a ANOVA, ver se o pH vai dar os valores iguais ou não. Tudo bem? Isso também pode ser usado, por exemplo, para o teste de um novo medicamento em camundongos. Então, os camundongos são modelos, organismos modelos, que nós chamamos. Eu faço várias concentrações do novo medicamento nos camundongos, separo os grupos, mas eles têm a mesma alimentação, a mesma hidratação, os mesmos cuidados, e faço a avaliação de uma resposta. E a fator múltiplo é, por exemplo, comparar efeito do pH e temperatura em rendimentos de reação. Tem como fazer também. Só que eu vou ser sincero, eu nunca utilizei esse tipo de análise de múltiplo fator. Sempre fator único é o que a gente vai tratar agora, tudo bem? Eu nunca fiz na faculdade, na pós-graduação, fator múltiplo. Mas a gente sempre fala de exemplos, né, pessoal? Então, vamos imaginar o exemplo. 5 analistas fizeram análise de dureza da água em uma amostra de água mineral, também usando EDTA. Então, os 5 realizaram o mesmo procedimento, usando a mesma titulação, a mesma solução de EDTA, tudo bem? Então, é tudo. Todos usaram tudo igual. O tampão foi igual, a amostra foi a mesma, mediram volume com o mesmo instrumento. A única coisa que variou foi a pessoa. Então, é um fator único, tudo bem? Então, quer saber se os resultados obtidos por eles são iguais ao nível de 95% de confiança. Então, os resultados, pessoal, cada um deles fez triplicata. Temos aqui já a média e a estimativa de desvio padrão calculados também. Como a gente vai tratar esses dados para saber se esses 5 dados são iguais ou não? Então, pessoal, vamos por passos para fazer
o cálculo de ANOVA. A etapa número 1, o passo número 1 é calcular a média das médias. A média ponderada nas médias, como assim? Então eu faço somatória da média vezes o número de replicatas, faço somatória, dividindo pela somatória de todas as números de replicatas em cada grupo. Tudo bem? Então, no nosso caso, cada média é uma média de 3 valores. Então, eu faço a média vezes 3. Se não fosse todos os grupos iguais, eu não poderia fazer dessa forma. E divido pelo total de medidas realizadas. Dessa forma, a minha média das médias, por isso coloca x barra barra, dá 10,51 miligramas de carbonato de cálcio por litro, que é a unidade que usa para a dureza da água. Tudo bem? O segundo passo é chamado soma do quadrado do fator. Ou a gente vai explicar soma SQF, que é a somatória do número de replicata vezes a média daquele grupo menos a média das médias ao quadrado. Tudo bem? No nosso caso, se a gente fizer os cálculos, pessoal, vamos chegar em 33,80, nosso SQF. Tudo bem, pessoal? Então, o número de medidas daquele grupo vezes a média menos a média das médias ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, SQF. Importante destacar, pessoal, o grau de liberdade do SQF é o número de médias ou o número de grupos menos 1. Tudo bem? No nosso caso, 4 graus de liberdade. Isso é importante depois para fazer o teste. O passo 3, pessoal, do cálculo da ANOVA é a soma do quadrado dos erros. Tudo bem? Ou, no caso, como a gente está tratando de erro, é o erro da média, que é a nossa estimativa do desvio padrão. Então, eu somo todos os desvios padrões obtidos, né, ou as estimativas de padrão, vezes o seu grau de liberdade, ou o número de replicatas menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, pego o meu grau de liberdade do grupo, multiplico pela variância, né? Por isso que é análise de variância, que é a estimativa do desvio padrão ao quadrado, faço somatória total. Chego no valor, no nosso caso, deu 4,09 no exemplo apresentado. É importante destacar, pessoal, o grau de liberdade desse valor é o número de medidas menos o número de médias, que no caso dá 15 menos 5 igual a 10. Ou, para eu pensar também, seria a somatória de todos os graus de liberdade de cada grupo. Também podemos pensar dessa forma. Bem, então, todos os graus de liberdade envolvidos, cada grupo tem o seu, que é n menos 1. Então, eu somo todos os graus de liberdade, eu chego no grau de liberdade do SQE. Certo? A soma dos quadrados totais é o passo 4, que é justamente a soma do SQF com o SQE. No nosso caso, 37,89. O grau de liberdade dessa medida é o número total de medidas agora, menos 1. No caso, do nosso exemplo, 14. Certo, pessoal? O passo 5, a média quadrática dos fatores, o MQF, que a gente vai chamar. Que é o SQF dividido pelo grau de liberdade do SQF. Por isso que eu destaquei várias vezes. No nosso caso, nosso exemplo, 33,80 dividido por 4, 8,45, nosso MQF. O passo 6, pessoal, nós chamamos da média quadrática dos erros, o MQE, que também, igual ao MQF, é feito pela divisão da soma quadrática do erro pelo grau de liberdade do SQE. No caso, 4,09 por 10, 0,409. Tudo bem? Por fim, pessoal, o passo 7 é o cálculo do valor f. Lembrando, análise de variância sempre é feita via cálculo de f. Tudo bem? No caso, o f
é dado pela razão da média quadrática do fator pela média quadrática dos erros. Para nosso exemplo, daria 8,45 dividido por 0,409, chegamos no valor de 20,66. Então, esse é o nosso F calculado para aquele conjunto de dados, tudo bem? Lembrando sempre, pessoal, para depois comprar na tabela. O grau de liberdade do MQF continua como 4 e do MQE continua como 10. Tudo bem? Por fim, pessoal, existe a tabela nova, que é o preenchimento dessa tabela. Eu já tive professores que pediram para colocar os valores aqui. Então, você monta uma tabela dessa forma aqui, coloca as fontes de variação, as somas quadráticas, os graus de liberdade, as médias quadráticas e o valor de F. Tudo bem? Agora vamos ver o F tabelado na nossa tabela de 5%, ou de 95%, 5% de exclusão, 95% de aceitação. Grau de liberdade do numerador, 4, do denominador, 10, o nosso F crítico dá 3,48. Lembra, eu sempre bati na tecla, pessoal, qual o grau de liberdade. E lembra sempre não confundir. A primeira linha na horizontal é o grau de liberdade do numerador e na vertical do denominador. Bem, por isso que eu faço esse destaque para mostrar para vocês qual o valor que eu estou pegando. No caso, 3,48. Realizando o teste F, que é o teste comparativo, é calculado 20,66. O F tabelado 3,48. Como o F calculado é maior que o F tabelado, ou F crítico, eu posso afirmar que existem diferenças significativas entre os valores obtidos pelos analistas. Tudo bem? Qual é o valor? Eu não consigo estimar pelo teste da nova. Tudo bem, pessoal? Agora eu teria que fazer par a par para ver quais se agrupam, quais não se agrupam. Tudo bem? Então, entre aqueles dados existem valores discrepantes. Provavelmente algum grupo está discrepando dos outros, ou existem grupos, dois grupos misturados, por exemplo. Tá? Então, é assim que se faz o teste ANOVA, a análise de variância. Tudo bem? Agora vamos ver no Excel como fazer a ANOVA. Agora, pessoal, vamos ver no Excel como fica o cálculo da análise de variância. Tudo bem? Lembrando, pessoal, sempre temos que ativar o suplemento de ferramentas de análise. Então, a gente vem em Arquivo, Opções. No caso, meu Excel é o 365. Vem aqui em Suplementos, Gerenciar Suplementos Excel, que é essa região. Então, eu tenho que ativar a ferramenta de análise. E eu esqueci de falar no último vídeo, pessoal, mas também a ferramenta de análise VBA tem que estar ativada. Tudo bem? Então, dá OK para liberar aqui a análise de dados. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui de novo os dados, né, dos 5 analistas, os valores de caos que ele obteve, né, dureza da água, no caso, por titulação com EDTA. Então, a gente vai vir aqui em análise de dados, vai ter aqui, ó, a nova fator único. Já está selecionado aqui porque eu estava já testando antes. Tudo bem? Então, eu vou selecionar. O fator duplo com essa repetição não é o caso, tá, pessoal? Em química analítica, sempre é o fator único. Vai abrir essa janela de dados aqui, nessa janela de diálogo. Qual que é o intervalo de entrada? Eu vou selecionar toda a minha matriz. Tudo bem. Está agrupado por linha ou por coluna? No caso, a coluna B é uma analista, a coluna C outro, D outro, E outro e F outro. Está agrupado por colunas com o rótulo na primeira linha. Bem, é muito importante, pessoal, deixar sempre bem organizado as tabelas, para não ter confusão. Quanto mais organizada a tua tabela do Excel, mais fácil vai ser para você fazer a análise do resultado. Tudo bem? O alfa sempre 0,05
E o intervalo de saída a gente vai deixar em H1. Tudo bem? Então, vai calcular tudo e o resultado vai ser colocado a partir dessa coluna. Tudo bem? E olha aqui o que ele já calculou para a gente. Os grupos, as contagens, a somatória, as médias. Bem, sempre vai dar a média. Vamos deixar aqui 2 para tudo. No caso, ele dá a variância, né? não a estimativa do desvio padrão, mas a estimativa do desvio padrão é raiz da variância. E aqui também, ó, pessoal, a tabela total nova, o entre grupos, dentro do grupo, o total, os graus de liberdade, o MQ, né, as médias quadráticas, as somas quadráticas, as médias quadráticas, o F, tudo igual a gente obteve, tá, pessoal? Tudo bem que com mais números, mais casas decimais. O P, de novo, o P velho, né, o valor de P, ou seja, é a área de exclusão. A área de exclusão, de novo, está menor que 0,05. Quando a área está menor que 0,05, significa que eu não posso aceitar a igualdade nesse caso. Tudo bem, pessoal? É isso que quer dizer. E, novamente, F crítico, né, que é o F tabelado, que a gente chamou anteriormente. Eu falava F crítico ou tabelado, o Excel chama de crítico. Mas é o F que tirou da tabela com 4 graus de liberdade aqui, do MQF, 10 graus do MQE, para comparar com F. De novo, F calculado maior que F crítico, então eu não posso afirmar que esses valores são iguais. Eles não são iguais, as médias não são iguais entre esses grupos. Tudo bem? É assim que faz a análise a nova usando Excel. Rapidinho, simples, mas deu exatamente a nossa tabela nova está aqui, ó. Exatamente como está lá no slide que eu apresentei anteriormente. Tudo bem? Ah, quais valores estão errados? Bom, pessoal, é difícil saber, teria que comparar, mas olhando aqui, aparentemente, a variância entre o 3 e o 4 é igual. Talvez eles sejam grupos. Talvez o analista 5 esteja mais próximo do 2 e do 3. Ó, o analista 1 e o analista 4 têm uma variância muito próxima. Talvez também seja o caso de um deles. Bem, como fazer isso? Agora eu tenho que fazer. Ou eu posso ter a comparação de teste entre as médias, né, uma a uma, para saber qual que é qual, ou eu posso excluir um analista e refazer o teste F. Tudo bem? Para saber qual seria o valor a ser excluído, quais valores serão excluídos. Tudo bem? Por fim, pessoal, é isso sempre falar de ANOVA, como se faz na mão e como se faz no Excel. Tudo bem? Essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o assunto. Por favor, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem as notificações para receber comunicado de novos envios de vídeos para do canal. Também sigam o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser deixadas ou nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semdúvidas@gmail.com. Então espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!